a tua entrega de adoração agora. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória. Isso, misture as palmas com glória a Deus, com aleluia. O Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estão me ouvindo bem aí atrás? Glória a Deus. Som? Isso. Glória a Deus. O som está abrindo aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que alegria eu poder estar aqui esta noite em um culto muito especial, voltado para a liderança, voltado para aqueles que anseiam por um chamado pelo ministério. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Para mim é uma honra poder retornar a essa casa, rever amigos, rever irmãos, rever profetas de Deus que aqui estão. Pastora Cândida, muito obrigado por estender a sua mão sobre a minha cabeça. Que Deus continue abençoando a senhora, prosperando a liderança, e que a senhora seja feliz em tudo que a senhora coloque a mão para fazer. Muito obrigado. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Os músicos, se quiserem ficar à vontade, podem ficar à vontade. Obrigado, viu? Glória a Deus. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus, digam amém. Então vamos lá a um texto da Bíblia. Para por gentileza em Lucas, capítulo de número 5. Deus tem uma palavra muito especial e bem direcionada ao nosso coração. Livro de Lucas, o capítulo é o de número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 1 e nós vamos ler até o versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Hoje até me parece a primeira vez que eu estou nesse altar. Quem é bom de memória vai lembrar. A primeira vez que eu ministrei aqui foi em um culto de liderança. E depois Deus nos deu a oportunidade de fazermos algumas séries, algumas campanhas, algumas sextas-feiras aqui. E hoje estou de volta através de um culto para liderança. Isso é profético, irmãos. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em coincideus. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Vamos lá? Versículo de número 1 está escrito assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, outras traduções,
a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante. Eu queria que você gravasse essa expressão: de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém. Amém. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, em Tua casa, em Tua presença, diante do Teu altar. Senhor, nós não saímos da nossa casa para ouvir a voz de homem, nós saímos da nossa casa para ouvir a Tua voz. E nós não temos dúvida, Senhor, que Tu tens uma palavra muito especial já preparada para o nosso coração. Senhor, nos prepara agora, ó Deus, nos dá estrutura, Senhor, para recebermos o impacto da Tua palavra, para que esta palavra venha gerar muitos frutos na nossa vida e que os nossos frutos permaneçam para a glória do Senhor. Quebra, ó Deus, toda resistência humana, Senhor, aniquila, destrói toda resistência espiritual. Fala conosco, manifesta a Tua glória. Ó Deus, o Senhor tem algo a nos ensinar, mas não
cresci ouvindo líderes dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém. Todo o nosso trabalho não é vã, tem uma recompensa. Vale a pena. Vamos caminhar aqui. A vida está apertando porque Jesus tem alguma coisa para ensinar. O texto vai dizer que Jesus vai enxergar na praia dois barcos. Quantos barcos? Dois barcos junto à praia. Eu preciso que você fique ligado nessa palavra agora. Jesus enxerga dois barcos junto à praia. Jesus olha mais à frente e vai descobrir que os pescadores que haviam descido do barco estavam lavando as redes. O termo melhor aqui no original não é lavar, é consertar. Porque o lavar aqui não é como se lava uma calçada, não é como se lava carro, uma louça, não. Esse termo lavar é consertar as linhas que se arrebentaram da rede, é costurar, é prepará-la, é consertar a rede, o melhor termo para nós. E sabe o que eu acho curioso? Que eles desceram do barco para consertar a rede. Precisava acontecer um conserto. Só que esse conserto não pode acontecer dentro do barco. Aí Jesus enxerga o quê? A descida deles para o conserto. É difícil agora. Não tem como consertar a rede assim. Existe um período em que nós precisamos nos reabastecer e fazer algumas análises da nossa vida. Olha aqui para mim, gente. Precisa ser consertado algumas coisas na nossa vida. Principalmente quando se trata de liderança ministerial. A gente fica muito estressado às vezes. A gente se sente muito pesado às vezes. E precisamos nos analisar e entender que, se for necessário, desmonta do barco, se assenta para ouvir. Não adianta estar no barco aparecendo. Senão você cai lá na igreja te apontando, você tem o nome de que viu. Que noite é essa, pastor? Prepara a tua rede. Consertar a tua rede. Você mesmo sabe algumas coisas que você fazia antes que parou de fazer. Você mesmo sabe de algumas coisas que você fazia quando começou. Só que no meio da trajetória, algumas frustrações foram acontecendo. Você acreditou, você confiou, algumas coisas não saíram do jeito que você gostaria que saísse. Algumas redes, algumas linhas foram se arrebentando. E você precisa reconhecer que a tua rede não é a mesma rede de antes. Senão não vai ter crescimento, senão não vai ter expansão, senão não vai ter algo maravilhoso que Deus já programou para você. Quem sabe já era para você estar vivendo um novo vinho há muito tempo, mas não está vivendo, sabe por quê? Ele não pode derramar vinho novo em odres velhos. Essa noite é noite dele reformar esse odre, reformar as tá na mão de dois aí, dá uma balançada nele, dá uma mexida no corpo dele nessa cadeira. Olha para ele e diga: ainda bem que a gente veio hoje, hein? Diga para ele: ainda bem que eu não estou vendo tudo isso sozinho, hein? Aleluia. Então eles precisam descer, Gonzaga, e é nessa descida que Jesus olha para eles. Moço, você está forte, me ajuda lá fora, não deixa ninguém bater em mim. Escuta, é nessa descida que Jesus olha para eles. Porque se tem algo que chama a atenção de
você chorar com quem está chorando, se alegrar com quem está alegre, sabendo que enquanto você transborda para alguém, Deus está cuidando de tudo por você. Eu tenho uma boa mensagem de Deus para você aqui essa noite. Esse barco vazio não é para a tua morte, até veio para matar, mas não matou, fortaleceu. É para a obra crescer, é para a multidão receber. Chorando o louvor inteiro, você canta, o céu se abre, a unção vem. Oh irmão, é o que o apóstolo Paulo falou: quando eu estou fraco, então sou forte, porque a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quem pode aplaudir bem forte o nome do Senhor por essa palavra? Escolheu, e quando ele escolhe, está escolhido. Eu estudando um comentarista, ele vai dizer que ali existiam outros barcos também, mas Jesus decidiu escolher o e independente do cenário frustrante, decepção, tristeza, fraqueza, independente, ele escolheu, está escolhido. Ele entra no barco e cá para nós, afasta o barco. nesses próximos meses o que não viveu a tua vida inteira. Deus vai trazer uma alavancagem, Deus vai trazer uma
aceleração, há um portal espiritual aberto aqui, vai vir da onde você menos espera, vai haver campo de investimento, Deus vai fazer o sobrenatural e você vai testemunhar que Deus é neste altar. Faça da técnica, faça da afastou da praia. Depois que Jesus ensina a barco para a multidão, Jesus vai olhar para Simão e vai dizer para ele: Simão, lança a rede. E se não descesse do barco para consertar, será que eu viria de Jesus nessa rede? Como que vai lançar uma rede de desconcerto? Por que Jesus liberou a palavra nessa rede? Porque viu eles consertando, viu eles dedicando tempo. Ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Se dediquem, esforça-te para. Quando Jesus olhou para eles, falou: a rede está preparada, gastaram tempo, oraram, buscaram, jejuaram, obediência, está tudo firme, está tudo certinho, então lança a rede. Aí Pedro vai falar: não, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não peguei peixe nenhum, mas porque mandas, eu lancei a rede. Você percebe que a noite anterior foi um tratamento de caráter. Você entende que a noite anterior foi um tratamento para que ele entendesse que as coisas só dão certo debaixo da ordem. O profeta Ezequiel fala de Assunção sem não profetizar. E deu? Dá para profetizar sem ordem. Eu vou lançar a rede sem ordem. Essa história se repete. Quando Pedro desviou e tenta pescar também a noite inteira, não pega nada, Jesus está na praia e filhinhos, tem algumas coisas para comer, tem alguma coisa para comer, vocês podem comer, filhinhos, lança a rede do lado direito. João 21, lança a rede, colhem 153 grandes peixes. Parece que eu vejo Jesus dizendo: Pedro, eu sei que você tem toda a experiência, eu sei que você não é leigo na pescaria, mas a experiência é sua, a direção é minha. É uma conexão da sua preparação com o meu sobrenatural. Olha para cá, não existe sobrenatural sem direção. Não existe direção sem sobrenatural. Sabe por que Moisés foi um dos grandes, o maior líder do Antigo Testamento? Moisés, ele levou mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Sabe por quê? A maneira que foi chamado. Você não pega isso aqui, não pega nada para mim. Escuta. Moisés estava passando as ovelhas nesse fogo. Quando de repente tem uma visão de uma sarça. E há um fogo naquela sarça. Só que aquele fogo não consome a sarça, ou seja, é um fogo que não se apaga. É um fogo que permanece aceso. Já era uma informação de Deus para Moisés, dizendo: Moisés, o que eu vou acender na tua vida, homem nenhum vai poder apagar. Só que Moisés não teve a espiritualidade para entender essa visão. Aí o que Moisés vai fazer? Então eu vou me aproximar para ver esta grande visão. Eu vou repetir. Moisés é curioso, então eu vou me aproximar
questionamento. Eu estou na igreja do Evangelho Quadrangular, Torre Forte, eu conheço essa igreja, sou filho dessa casa. Aqui não é só pula, pula, roda, roda, que a gente não entende nada. Aqui também não é só letra, letra, porque a letra mata. Aqui tem fogo, e aqui tem palavra, aqui tem palavra, e aqui tem poder de Deus.
lá que ninguém da tua família pastoreou. Oh, meu irmão, será inédito aquilo que Deus fará na sua vida. Quem recebe essa palavra, inédito, inédito. A gente que ministra, pastora Cândida, a gente que prega, a gente gosta de cavar a palavra, buscar, cavando, pensando de um jeito, pensando daquilo, estudando, analisando a cultura histórica, buscando comentaristas, estudiosos, teólogos, amigos, pessoas sensíveis ao ler o texto, e sempre a gente encontra novas pedras de ouro dentro da palavra. Vai ter revelações inéditas que Ele não vai dar para ninguém, mas só para você. Ele pode te acordar de madrugada para te contar segredos que Ele não conta para muita gente. Ele conta para quem é escolhido. Ele conta para aqueles barcos que Ele encontrou lugar para subir lá dentro. Ah, meu Deus do céu, será inédito o testemunho que você vai contar aqui nesse altar. Vamos terminar aqui. Escuta, a gente encerra agora. Ele pensa nessa tão grande quantidade de peixes. Percebe que é imensurável, não dá para medir uma grande quantidade de peixes. Ele puxa para dentro do barco, ele vai puxando as redes se rompendo, ele vai puxando as redes se rompendo. Porque vida com Deus é para romper. Ele vai puxando e vai rompendo, vai puxando e vai rompendo. O barco vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Até que então, ele percebe que o barco dele não suporta tamanha colheita. O barco parece afundar. E aí, pastor, o que faz? Só que essa ajuda aqui é um mistério. Diga comigo, um mistério. Porque o mistério é você. Tinha 2 barcos junto à praia. Quantos barcos? Jesus entrou no sul. E no barco que ele entrou, levou para o lago profundo. Levou para o mar alto. E o outro barco, parece ser injusto isso aqui. Eu vou descer. Parece ser injusto. Porque na noite inteira os dois estavam juntos. Na tentativa que ele vai fazer, os dois estavam juntos. Se não tiver maturidade para lidar com isso aqui. Porque, olha para mim, imagina quem ficou. Quando a gente estava na prova da ajuda do barco vai para foi com o mar alto, né? Só que a gente precisa entender alguns tempos, principalmente essa nova família, Eclesiastes capítulo 3. É tempo de oração. Não é tempo de afastamento. Jesus sempre tratou os seus discípulos como discípulos. Lembra um dia que Jesus pregou uma mensagem forte? Tem que comer da minha cama, tem que beber da minha cama. Os discípulos descem, não tiram dele embora. Hoje a mensagem está muito pesada. Jesus não pode ir. Não, esse negócio de amiguinho, de sempre estar junto, sempre estar junto, sempre não. Você quer ir embora, pode ir. Preciso entender que é tempo de dar perto, é tempo de afastar. Só que é interessante que esse afastar não é para sempre. Se afastou, foi profundo, parou, comeu peixe. E aí, escuta, precisamos de ajuda ao barco baixar. E quem está mais foi se rompendo que levou o peixe para quem está mais ele se encheu de dizer: vocês que estão na praia vazia, vem cá. Porque o reencontro não é na praia, o reencontro é no mar alto. Aleluia. Olha aqui para a ponta do meu nariz aqui. Eu sei que você deixou de ir no churrasquinho da família porque tinha bebedeira, porque tinha palavrão, porque tinha droga. Eu sei que você se afastou da galera do teu trabalho
precisou se afastar de algumas pessoas por causa do teu chamado, por causa da obra que Deus tinha na tua vida, mas entenda que não é se afastar para sempre. Você se afastou, foi para o mar alto, está enchendo o teu barco de peixe, e vai ter um reencontro, vai ter um reatar das amizades, e vai ser tão lindo que você vai ter para compartilhar, vai ter para encher o barco, vai ter salvação através da tua vida. Eu queria muito que você levantasse as tuas duas mãos o mais alto que você puder. Você não está em qualquer lugar, você está no mar alto. Hoje é a noite que Deus preparou para encher os teus barcos de peixe. Se prepare para transbordar em barcos vazios. Vai ter reencontro na tua casa, vai ter reencontro na tua família, vai ter reencontro no teu ministério, vai ter reencontro. Fica de pé no seu lugar para nós orarmos. Águas profundas. Aleluia. Eu estou terminando para a gente orar. Escuta. Eles compartilharam os peixes e então voltaram para a praia. Só que quando eles estão voltando para a praia, Simão Pedro reconhece que Jesus é de fato quem ele é. Ele se prostra e diz: mestre, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, eu sou problemático. Olha para mim aqui, irmão, eu tenho crises, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, ausenta-te de mim, eu não mereço. Era tudo que Jesus queria ouvir, porque no dia que a gente achar que a gente que prega, a gente que canta, a gente que faz, a gente que opera, acabou, não tem mais nada. Era tudo que Jesus queria ouvir, e ele ouviu da boca de Pedro: ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Oh Pedro, aleluia. Você comigo, eu apago o seu passado. Escuta, e daqui e de hoje e de agora em diante, eu vou repetir, irmão, escuta, de agora, hoje em diante, será pescador de homens. Evangelho não é daqui para trás, evangelho é daqui para frente. Ministério não é daqui para trás, ministério é daqui para frente. Pastor, mas eu já fiz coisas no meu passado que me marcaram. Oh, irmão, você fez, está para trás, não volta mais, acabou. Hoje ele apaga o seu passado, escreve uma nova história. Oh, aleluia. Vida com Deus não tem a ver com o seu passado, vida com Deus tem a ver com o seu futuro. De agora em diante, é daqui para frente. Feche os seus olhos. É daqui para frente. Far-lhe-ei pescador de homens. Versículo de número 11. E deixaram tudo para seguir a Jesus. E deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Há uma renúncia acontecendo aqui, pastor Gonzaga. Há uma renúncia acontecendo aqui, pastora Cândida. Os nãos para o mundo está acontecendo aqui. Oh, aleluia. Para viver uma jornada no ministério, para ter colheitas de peixes, para ter ministério frutífero, para ter novidade de Deus na vida. Ah, pastor, qual é a palavra? Deixa tudo para seguir. Vai valer a pena o que Deus tem preparado para você.
olhos não viram, ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para você, é para você, é para você. Quantos podem levantar as mãos para adorar a Ele? Quantos podem levantar as mãos e receber o renovo que Ele está derramando sobre nós? Recebam, nada fez, parecia mais apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tuas figuras, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O culto de hoje é um culto bem direcionado. Direcionado para aqueles que carregam estruturas. Direcionado para aqueles que ouviram o chamado. Aqui não tem, pode até ter no meio novos convertidos, mas a maioria aqui já tem uma caminhada com Deus. Anseia o ministério, então você precisa ser sincero agora. Eu vou fazer um ato profético aqui. Você precisa ser sincero. Independente de A, de B, de C. Eu fico apavorado com esse negócio de A, B e C. Porque tem gente que perde bênção preocupado com o que o outro vai achar. Você já viu Ana respondendo Penina? Penina nunca fez parte do propósito. Se não faz parte do propósito, não merece a minha atenção. O que eu vejo de gente perdendo bênção por preocupado que vão achar de mim. Posso? Não, irmão, desce do barco hoje. Vai consertar a rede de ouro. Eu vou fazer um ato profético. Eu vou chamar aqui no altar. Pastor, tem que ir aí, tem. O altar é santo. Isso aqui é consagrado. No altar tem perdão, no altar tem renovo, no altar tem restituição. Existem duas classes de pessoas aqui hoje, pastora Cândido. Existe o barco que foi para o mar alto e existe aqui o barco que ficou na praia. Eu não quero ser invasivo, mas pode ser que até no meio dos obreiros tem um que não fala com o outro. Se distanciou. Pastor, eu sou quem está no mar alto, eu estou cheio, transportando, lotado. Já vou pedir para você vir aqui também. Mas primeiro, eu quero chamar aqui na frente quem reconhece que ficou na praia. Pastor, eu fiquei na praia. Mas eu quero sair dessa praia e ir para o mar alto. Eu quero ter revelação, eu quero buscar mais de Deus. E tem que ter coragem para fazer isso. Por isso que eu falei da sua sinceridade. Sabe o que eu quero ver? Já tem colheita acontecendo, já tem colheita. Pastor, eu poderia ter feito mais, não fiz, por preguiça. Foi erro meu, eu poderia e não
amanhecer.